mais vinha ao calor e que nunca mais, olha, agora veio de uma tal força que já fica toda a gente com vontade de se enfiar dentro d'água, de pegar na mala, pegar na família, nos amigos, ir para a praia, para o campo. Agora, lá está, é preciso ter cuidados para receber o verão com saúde. E ninguém melhor do que os nossos doutores para dar conselhos daqueles mesmo valiosos antes de um verão que se quer em cheio. Quem são eles? Os doutores. Um forte aplauso para os doutores do Boa Tarde. Bom, olha, eu hoje até fico aqui à sombra do coqueiro. Estou mesmo bem. Ora, que boa disposição que trazem os doutores hoje. A doutora Alexandra, obviamente, já vem protegida do sol. Já lá vamos. O nosso painel de hoje é composto, então, pela nossa médica dermatologista Alexandra Osório. Pela psicóloga clínica e neuropsicóloga Catarina Graça e pelo médico pediatra Sérgio Pinto. É verdade que temos de ter muita atenção ao verão e às idas à praia. Nem para isso tenhamos de ir carregados com tudo e mais alguma coisa. Hoje o nosso médico de clínica geral, já viram, não está aqui connosco, mas ele está em direto. Sabem onde é que está? Já vamos descobrir. Olá, doutor Pedro, boa tarde. Olá, boa tarde. Então em que local se encontra? Estou na praia. E já deu um mergulho ou acabou de chegar? Não, já dei um mergulho entretanto. Mas chegou assim a horas que a doutora Alexandra recomenda ou não? Não, claro que sim. E com toda a tralha que é suposto trazer para a praia para fazer uma exposição solar segura. Então o que é que levou? Diga-me só. Trouxe o meu chapéu de sol, trouxe depois água para me manter bem hidratado e um conselho importante é que as pessoas evitem levar bebidas alcoólicas para a praia, porque efetivamente com o calor do sol, se ainda por cima ingerirem álcool, vão ter muito mais tendência para desidratar. E, portanto, é importante que levem água fresca para poderem conservá-la, se for o caso de permanecerem o dia todo na praia, conservá-la a uma temperatura adequada para poderem ingerir, ou então levarem outro tipo de líquidos, sumos de fruta, chá, o que quiserem. Então, mas doutor Pedro, o que nos está a dizer é que quem bebe uma cervejinha, ou uma sangria, ou um copinho de vinho, o líquido que está a ingerir não é a mesma, ou seja, não é supostamente a mesma quantidade do que se beber um copo de água, é diferente. Portanto, o efeito que faz é completamente... O álcool não serve para hidratar. E, portanto, quando nós ingerimos álcool, o álcool favorece inclusivamente a desidratação. Por isso deve mesmo ser evitado quando da exposição ao sol. No dia de jogo da seleção, como é o caso de hoje, também não vou dizer que uma cerveja não possa ser bebida, mas obviamente que sempre a bebida para hidratar é a água, os sumos de fruta. Doutor Pedro, como é que é o seu chapéu? É daqueles de pala ou é assim? Nós hoje temos aqui uns chapelinhos muito bonitos, todos de palhinha, todos coloridos. É desses ou é assim um bonézito? É um boné. É um boné. Mas giro, mas é um boné. Um boné com as orelhas de fora. Olha que a doutora Alexandra vai falar do protetor solar. Está errado. Eu tenho um boné daqueles com proteção das orelhas, estou a brincar, não tenho nada. A doutora Alexandra já estava aqui a pôr defeitos no chapéu do doutor Pedro. Mas afinal é porque ela nunca me viu de chapéu. Eu confio em ti. É, muito bem, muito bem. E levou lanchinho ou não? Trouxe um lanchinho e uma coisa que é importante também deixar como conselho é o que levar de lanche para a praia. Em primeiro lugar, tentar sempre levar o lanche num saco térmico para evitar que ao longo do dia, ou mesmo num período de maior calor, que alguns alimentos possam deteriorar. E evitar sempre alimentos que sejam sensíveis à temperatura para que não haja nenhum risco para a saúde decorrente da ingestão desses alimentos na praia. Portanto, preferir sempre sanduíches com conteúdo que não seja maionese e coisas que se possam estragar. Portanto, optar sempre por alimentos que sejam mais fáceis de consumir, as frutas, as bolachas também são uma opção, mas sobretudo as frutas são uma boa alternativa, até porque como têm uma grande composição de água, acabam por facilitar a hidratação.
Ó, doutor Evitar Pedro, nós... frituras, os iogurtes e os leites e aquelas coisas que na praia com o calor são muito sensíveis às variações, o ovo e as está maioneses. todo cobertinho com o protetor solar ou esqueceu-se? Já apliquei o protetor antes de sair de casa. Olha, isso é que foi que assim ao menos não há cá areia no meio do protetor. Doutor Pedro, Mas é fico cheia de importante pena, renovar. porque nós estávamos a contar vê-lo aí no meio da areia, com esse mar maravilhoso ao fundo, e afinal nós éramos para estar no Skype e só pudemos estar ao telefone, com muita pena minha. Fica para outra oportunidade. De qualquer modo, obrigada por Nada, dispensar um bocadinho do seu período de férias para estar aqui sempre com conselhos úteis aos nossos telespectadores. Olhem, por mais que vos custe, agora, com a inveja que têm do Dr. Pedro, desejamos-lhe boas férias e mandamos daqui uma salva de palmas. Obrigada. Obrigado. Ainda está connosco ou não? Estou, continuo convosco. Então ouça só o que vai sair daqui. Boas férias! Ouviu? Ouvi. Bom programa. Obrigado. Bom, doutora Alexandra, eu sei que está super invejosa, estamos todos, do doutor Pedro estar à beira-mar, mas realmente é importante, mais uma vez, nunca é demais falarmos do protetor solar, porque continuamos a ver muita gente sem noção nenhuma do que fazer à pele, não Pois é? é, estamos num frenesim, que é... Preparamos a nossa ida para a praia, pomos o guarda-sol no carro, preparamos o saco, etc. E às vezes esquecemos de algumas coisas. O Pedro falou muito bem do chapéu. Nós temos aqui uns chapéus que são muito adequados, que são fresquinhos e que têm uma aba bem larga para proteger as orelhas e o decote e as costas. E, de facto, temos que ter a noção que há determinadas coisas que temos que ter cuidado. Na praia não é só o protetor solar que nos protege, há outras coisas, não, é o guarda-sol, é a tenda, etc. Mas há Até a roupa, não é? Até a roupa. Devemos usar uma roupa já usada, colorida, mas temos que ter atenção que, estando na praia, na neve, dentro da água, dentro de um barco, existem sempre superfícies que vão refletir o sol. Nós não apanhamos só o sol que vem diretamente para nós. Por exemplo, se estivermos deitados na areia, a areia também reflete o sol. Portanto, quanto mais clara é a superfície, maior é o seu poder de reflexão. Porque há muita gente até que estranha muito porque vai à praia, apanha um escaldão debaixo do chapéu. É possível, É possível. Primeiro porque não deve ter posto protetor solar. E, portanto, debaixo do chapéu, que há imensa radiação, além de passar através do chapéu, e é por isso que os chapéus de sol, os melhores são os grandes e coloridos, e o quanto mais velho, melhor, para fazer uma boa sombra. Dentro do barco temos que proteger os pés e as mãos, as orelhas, usar chapéu, etc. E de facto há pessoas que pensam, por exemplo, que há praias que têm mais iodo do que outras, umas que queimam mais do que outras. Não é verdade. O que acontece é que a qualidade da areia, a incidência do sol, a hora em que apanham o sol e a reflexão, por exemplo, das rochas, aumenta a exposição solar. E, portanto, temos de estar sempre muito protegidos e ter em consideração essas radiações. Como é que porque há muita gente que fala e que usa os protetores solares e não percebem qual é o efeito. Isso, porque depois há aquela questão do protetor 50, o 30, o 20, o 15, também já falámos disso aqui, mas isto o que é que está dentro do protetor que protege realmente a pele? Olha, o protetor tem determinada... A ação do protetor é essencialmente fazer uma reflexão. Ou seja, ao aplicarmos na pele, e temos vários tipos de protetores, ele evita que haja a entrada das radiações solares. Há uma reflexão. Entra um bocadinho, mas é refletido. Então temos vários tipos de índice de proteção solar consoante a qualidade e o tipo de proteção. Nós temos vários tipos no mercado, temos protetores solares sob a forma de spray, de leite, de stick, adequado hoje em dia. Os homens, por exemplo, não gostam muito de usar protetores solares porque temos os pelos e dizem, eu não ponho protetor solar porque fico os pelos agarrados. Mentira, hoje em dia há protetores solares para todas as texturas da pele. É claro que quanto maior é o fototipo, digamos que a partir dos 30 está ótimo o protetor solar. Se for um fototipo muito baixo, 2, 3, que se queima muito, deve começar com o protetor solar ou índice de proteção solar, que são aquelas duas siglas que aparecem no protetor solar,
com o valor de 50 e depois quando já se tem um bronzeado baixa para os 30. Porque realmente nós temos duas radiações ultravioletas que incidem sobre nós quando estamos a apanhar sol. Uma que queima, que faz o escaldão, e a outra que bronzeia. A que queima é as ultravioletas B. As que bronzeiam são as ultravioletas A. Durante o dia aparecem primeiro as A e depois aparecem as B no grande pico, que são aquelas horas que nós devemos evitar, e depois volta outra vez a A. É por isso que as pessoas devem apanhar sol progressivamente nas primeiras horas da manhã e no final da manhã. Isso está tudo, isso tem tudo razão para ser dessa maneira. Agora, eu sei que a doutora Alexandra tem muitos pacientes que se preocupam com o cabelo e tem é uma vertente do seu trabalho. O sol também faz mal ao cabelo ou podemos ignorar? Olha, o que faz muito mal não é só o cabelo. Preocupo-me muito com o couro cabeludo, quando as pessoas têm pouco cabelo, sobretudo os homens também, que cortam o cabelo muito rentinho e não gostam de usar protetores solares. Deve-se usar protetor solar não só para o cabelo, que também ajuda nas mulheres a desembaraçar o cabelo quando vamos para a praia, depois voltamos da água, penteamos o cabelo com muito mais facilidade, mas sobretudo proteger o couro cabeludo. Couro cabeludo. E hoje em dia há protetores solares que se aplicam com muita facilidade, assim, nem fica com o cabelo oleoso nem nada, e há protetores solares para cabelos oleosos e cabelos secos. E, portanto, são coisas que... Portanto, recomenda-se. Recomendo. E agora, falando já falámos dos usos, há muita gente nesta altura que não gosta de ir branquinha para a praia e usa os autobronzeadores, enfim, uma descoberta relativamente recente. Quando eu era pequena não existia nada disso e quando eu era grande também não. A verdade é que isso é uma coisa muito recente. Mas eu gosto muito. À venda. Eu gosto muito. É a favor do uso do autobronzeador? Porquê? Autobronzeador. Sou porque é importante o sol. Porque é que nós queremos ter um bronzeado bonito? É para aumentar um bocadinho a autoestima. E de facto ir tipo um copo de leite para a praia quando está toda a gente mais morena é uma maçada, não é? Parece uma mancha branca. O autobronzeador não faz mal à pele. Digamos que para mim é um cosmético que pinta a pele. Deve ser bem aplicado. Há muitas marcas no mercado, há umas que eu já experimentei que funcionam lindamente. O que eu posso dizer é que, regra número 1, não é um protetor solar. O autobronzeador não dá um bronzeado que nos proteja do sol, primeiro. Dá cor, mas não protege. Não protege do sol. Enquanto quando nós estamos bronzeados, induzidos pelo sol, já estamos a ter uma certa proteção. E, portanto, ou seja, se o nosso bronzeado for obtido pelo sol, já nos garante uma certa proteção. Tem lá a melanina. Mas se for com o produto, não é a mesma coisa. Não, porque é pintado, nós estamos a pintar. Qual é uma boa regra para aplicar e ficarmos com um tom bonito? Devemos fazer um scrub, uma esfoliação, que pode ser com sal e gel, como uma vez já aqui ensinei, pelo corpo todo, passar água, secar muito bem a pele e a seguir aplicar o autobronzeador desde aqui até à ponta do pé. Porque uma só camada, bem espalhadinho. E depois lavar muito bem as mãos. E lavar muito bem as mãos, senão fica com a palma da mão a cor de laranja. E todos os dias ir aplicando até obter a cor desejada. Portanto, não faz mal nenhum, mas atenção, não substitui o bronzeado natural. E suja às vezes a roupa. E é preciso também ter atenção, porque há muita gente que depois põe tudo mal e depois diz o autobronzeador faz manchas. Faz manchas porque a pessoa não espalhou bem, não é? Como portanto, também o protetor solar, quando pomos num sítio e não pomos no outro, ficamos também com o escaldão de um lado e não. Portanto, é preciso dar atenção. Peçam ajuda. Doutor Sérgio, ainda há bocadinho estávamos a falar com o doutor Pedro e ele estava a falar de lanchinhos para a praia e já sabemos que o calor realmente pode alterar, enfim, a qualidade dos alimentos. Mas há um grande desconhecimento relativamente a isso também, não é? Continuamos a ver no verão imensas intoxicações alimentares. De facto, as intoxicações são muito frequentes nesta altura do ano, porque o calor faz com que exista um ambiente ideal para o crescimento de bactérias, que no fundo são os agentes principais que estão implicados nas intoxicações alimentares. Só para perceber, há uma coisa importante relativamente a isto, é que cerca de 85% das intoxicações alimentares são preveníveis se usarmos as condições de higiene ótimas na manipulação dos alimentos. Ou seja, se lavarmos as mãos, se lavarmos convenientemente as superfícies com que trabalhamos os nossos alimentos e cortamos, portanto as facas, cerca de 85% das intoxicações
intoxicações alimentares desaparecem. Portanto, nós como não vemos as bactérias, há a tentação de achar que está tudo limpo e afinal as bactérias andam por ali, não é? Numa tábua, não se vê, exatamente. Por outro lado, também é importante ter noção que cerca de 80% das situações de intoxicação alimentar são devidas a alimentos industrializados, manipulados, portanto, comercializados, ou alimentação em refeitórios ou cantinas comunitárias. Portanto, já estão a ver que se intervirmos nestes locais e nestas situações, conseguimos diminuir as intoxicações alimentares. O que é uma intoxicação alimentar? Não é mais do que a ingestão de um alimento contaminado. Contaminado com o quê? Ou com um micro-organismo, as bactérias, os vírus ou parasitas, ou então com uma toxina destes micro-organismos, habitualmente de uma bactéria. Que bactérias é que estão habitualmente implicadas? Várias. Desde o estafilococo, a Escherichia coli, a Shigella, a Salmonella, portanto, todos já ouviram falar destes nomes. Também vírus. Estão implicados. Já ouviram falar, por exemplo, do rotavírus, que é um agente muito frequente de gastroenterites ou de intoxicações alimentares na infância. Também há alguns parasitas. Portanto, podem ser várias as origens que levam à intoxicação. Portanto, qualquer alimento pode ser uma fonte de intoxicação. Dr. Sérgio, e aquela ideia que as pessoas têm de que as crianças são mais sensíveis, isso faz sentido? Naturalmente que são mais sensíveis às complicações, tal como o idoso, tal como as pessoas com alguns problemas, algumas doenças crónicas, como a diabetes ou uma insuficiência renal, aqueles que têm problemas de imunidade, por exemplo, um indivíduo que está a fazer quimioterapia, naturalmente que vai ter uma complicação maior se tiver porque nesses casos há uma restrição muito maior dos alimentos, justamente para não haver esses riscos também, não? Também, mas enquanto que numa pessoa normal, saudável, uma intoxicação alimentar habitualmente é uma situação autolimitada, que passa só por si, sem necessidade de nenhum medicamento em particular, só basta reforçar a ingestão de líquidos para diminuir a probabilidade de desidratação. Numa situação destas, que eu falei, de alguma fragilidade, portanto, tem a tendência a ter complicações maiores. Relativamente à intoxicação alimentar, não falamos dos sintomas. Os sintomas mais frequentemente associados a uma intoxicação alimentar são a náusea, o vómito, a dor de estômago. Os vómitos muitas vezes são muito frequentes e podem mesmo até surgir sangue no vómito, pelo esforço de vómito. Também as dores de barriga, tipo cólica, a diarreia é frequente. A diarreia pode ser tão abundante que pode-se associar também à eliminação de muco e também sangue nas fezes. E podemos ter também sintomas gerais, como febre, fraqueza, ou situações de gravidade associando-se a outros sintomas e sinais como as mucosas secas, a diminuição do débito urinário, portanto, devido à desidratação, alterações de estado de consciência. Claro que se existirem estes sintomas de gravidade, tem que ser consultado o médico porque a situação naturalmente que é mais complicada. Atenção às intoxicações de alimentos fresquinhos. Já ouvimos aqui hoje vários conselhos sobre isso. Entretanto, o conselho que lhe dou é que se inscreva no nosso passatempo. Quem sabe hoje não é o seu dia de receber o cartão de sonho. Vamos lá ver o que acontece. No final do programa vamos deslindar este mistério. Vamos descobrir quem é que ganha hoje o cartão de sonho. Pode ser alguém que ainda nem sequer se inscreveu ou que já tenha uma inscrição feita ou aquelas que quiser. Já sabe que não há limite de chamadas para fazer para o cartão de sonho. Não há limite de vezes para marcar o 760 20 60 20. São 10.500 euros acumulados. É o valor do jackpot e 1.000 euros garantidos. Boa sorte. Já a seguir, saiba o que tem de levar na bagagem para umas férias seguras e saudáveis. Ora, antes de sair para qualquer lado, seja por pouco tempo, por muito tempo, por uma semana, por 2 dias, por várias semanas, há sempre que fazer as malas. E quer escolha ir para fora do país, para um destino tropical, ou ir para a praia mais próxima de casa, ou acampar na mata, há coisas que não podem ficar em casa. Dr. Sérgio, hoje vamos falar do que é obrigatório levar para as férias? Vamos falar. Mas não aqui, vamos já começar a andar, mas sem malas. Ok. Portanto, antes de mais, é necessário, como a Conceição estava a dizer, planearmos a nossa viagem. Temos de saber para onde é que vamos, se vamos ficar no país, se vamos para fora do país, se vamos para a praia, se vamos para o campo. Sobretudo quem tem crianças deve ter mais atenção a isso, não é? Sim, naturalmente. Também, qualquer adulto também tem que ter alguns cuidados, nomeadamente alguns países tropicais ou mais
exóticos, naturalmente, se vamos para um desses países, temos de ter cuidados redobrados, nomeadamente, deve sempre questionar o médico assistente se vale a pena fazer uma consulta de medicina do viajante, porque há coisas que, naturalmente, que podem ser antecipadas. Alguns medicamentos, algumas vacinas que podem ser necessárias. Portanto, não é em cima da hora, é não fazer é em cima isso da hora, com com muita antecedência. Deve-se planear isso para perceber se existem algumas atitudes, algumas obrigatórias, por exemplo, algumas vacinas e alguma profilaxia que se tem que fazer, outras, algumas recomendações que, naturalmente, na consulta... Mas qualquer médico de clínica geral ou de família orienta as pessoas nesse pode sentido orientar de procurarem mas a consulta a consulta do viajante. Há vários locais no país, espalhados por todo o país, onde esta consulta se faz por especialistas nestas áreas, porque tem particularidades que, de facto, têm de haver que lidam com essas doenças que cá não são frequentes, não é? Isso é importante. Portanto, não esquecer esse detalhe. Depois de feita a consulta, se for caso disso, é necessário fazer a mala. Eu sou muito prático, portanto, habitualmente... Eu, por acaso, não gosto nada de fazer. Irrita-me. Demora muito tempo, faz muito stress fazer malas. Quero levar tudo e depois não cabe tudo. Quanto mais pequenina, melhor. Aquelas pessoas que são extraordinárias conseguem pôr, assim, tudo em pouco tempo e em pouco espaço. Habitualmente, quem leva malas muito grandes não usa metade das coisas, portanto... Nunca! Vem tudo dobrado, mal dobrado, depois, enfim, quando não se tira as coisas da mala. Doutor Sérgio, mas há aqui umas dicas importantíssimas para ter em conta. Em primeiro lugar, escolher o vestuário e o calçado adequado à situação. Se formos para um ambiente quente, naturalmente temos que ter roupa fresca, um ambiente mais frio, naturalmente temos que levar algum agasalho. Mas o que é importante perceber é que a roupa deve ser adequada ao clima, o calçado deve ser confortável, isto é importante. Depois, algumas noções. Se formos para um local onde existem muitos mosquitos, naturalmente que ter algumas mangas compridas, calças, para, sobretudo no final da tarde, no início da noite, estarmos mais protegidos das picadas dos insetos, isto é importante ter noção. Tal como se formos para locais, por exemplo, no meio do campo, da selva, em que há a possibilidade de haver picada de algumas carraças ou de outros bicharocos, também podemos estar protegidos se levarmos as calças e umas meias compridas. O calçado deve ser confortável. Aquela ilusão de que é verão e vai-se com os chinelos ou com sapatos abertos, há muitas circunstâncias em que é preciso se não houver riscos maiores, nomeadamente picadas de insetos ou carraças ou outros bichos que possam transmitir doenças graves, acho que se pode aligerar. Se não, temos de ter todos os cuidados. Portanto, falando ainda dos insetos, é importante levar alguns repelentes, quer dizer, levar um repelente é fundamental. Levar quantidade de repelente para toda a família, não é? Para toda a família, que deve ser colocado mais ao fim do dia para proteger o indivíduo da picada dos insetos. Naturalmente, se formos viajar em Portugal, por exemplo, até Setúbal ou Troia, em que há muitos mosquitos, vamos ter o problema só do incómodo da picada do inseto, mas se formos para outros locais onde os mosquitos podem transmitir doenças, aí a importância de estarmos protegidos da picada é muito maior. Bom, e o incómodo em muitas peles cria reações um bocadinho graves, no sentido de estragar as férias, não é? Podemos sempre levar também um cremezinho que dê algum alívio face a uma picada para não nos estragar as férias, não é? Incomodados com a picada. Proteger das picadas dos insetos, não só antes deles decidirem picar, como depois quando eles já picaram, não é? Isso é fundamental. Portanto, naturalmente isso aqui na mala. Também é importante, como já falámos, e reforçar o protetor solar e também o chapéu. Este não é o melhor exemplo porque não protege as orelhas, como a Alexandra já falou, mas lembrar-se de levar um chapéu para proteger. Bem, mais vale este do que nenhum, que também há às vezes muita gente que se esquece até destes, quanto mais. É importante também levar um kit de primeiros socorros, é importante ter um desinfetante, uns pensos, umas ligaduras, um adesivo. Isto é bom ir na mala porque não sabe o que é que pode acontecer. É também útil colocar um analgésico anti-inflamatório, antipirético, o paracetamol. Portanto, dá para a criança se tiver uma febre, dá para o adulto se tiver uma dor de dentes, situações que podem estragar umas férias e se levarmos isto na mala, talvez consigamos ter umas férias melhores. E também, eu recomendo sempre levar um soro de hidratação oral, no caso de haver uma diarreia ou uns vómitos, e aconselho levar em pacote pozinho para se dissolver em água, que é mais fácil o transporte. Isto pode ser útil no caso de um vómito. E se há coisa que estraga as férias é ter um problema desses. Devemos sempre levar água, ou de preferência um cantil para conseguirmos transportar água para um passeio nas nossas férias. Isto é fundamental, andar sempre bem hidratado, como o Pedro já referiu ao telefone. E depois os produtos de higiene básicos, os dentes, um shampoo e um gel de banho, portanto é fundamental. Portanto, isto aqui já dava para um passeizinho, não é? Temos aqui um agasalhozinho,
uma muda de roupa e, portanto, mesmo para as crianças, que elas também querem-se sujas, não é? Ninguém está à espera Claro. que elas andem É bom sempre sinal se limpinhas. sujar. Mas, de facto, até relativamente ao calçado, às vezes isso, o facto, e sobretudo as crianças que correm muito, usarem sempre o mesmo tipo, sempre os mesmos chinelos ou as mesmas sandálias, a dada altura o pé fica muito massacrado sempre nas Sim. mesmas zonas, não é? Se bem que Com o calor. estamos de férias, não podemos ir muito carregados como E não calçado. estreamos, também não estreamos, não é? Sapatos usados, de Sim, preferência. preferência sapatos usados, 2 pares, confortáveis. Já podemos ir? Já dá para irmos? Já podemos ir dar um passeizinho e estar um bom tempo fora. Doutor Sérgio, obrigada. Vamos voltar ali à nossa bancada. E já aqui foram referidas já foram referidos alguns daqueles probleminhas que podem estragar umas férias, sobretudo quando elas são pequeninas. Quando são muito grandes ainda dá para recompor, mas quando são pequeninas pior ainda. Eu não sei se já lhe aconteceu alguma vez ficar com borbulhinhas depois de uma ida à praia. Não sei se calhar pode-se pensar que há alguma coisa que possa ter comido, mas também podem ser, estas borbulhinhas, podem ser um efeito de uma alergia ao sol. Por mais estranho que possa parecer, doutora Alexandra, há quem seja alérgico ao sol. Existe. Há pouca gente que não sabe porque que tem essa alergia e há vários tipos de doenças que aparecem com radiação ultravioleta, seja ela a A e a B. Temos 3 doenças, uma delas chamada eritema polimorfo solar, mais simples, é a verdadeira alergia ao sol. E agora essas coisas, não sei se estamos assim com este calor, com vontade de decorar esse nome. Eritema polimorfo Mas é solar. isto, é uma alergia ao sol, que é isto que estamos a ver, doutora Alexandre. Que é isto que estamos a ver. Portanto, são lesões de vários tamanhos, aparecem assim, depois desenvolvem umas vesículazinhas, tipo pontilhado, que dão uma comichão imensa, imensa. E depois temos tendência a coçar, elas rebentam, fazem uma crosta, mas não deixam cicatriz nenhuma, como a varicela, neste caso não deixa. É uma situação recidivante, não se sabe bem porquê, porque há pessoas que têm num verão, outras não têm, aparece mais nas regiões mais expostas ao sol, no decote, nos braços, nos membros inferiores, aparece após as primeiras exposições solares, quando a pele ainda não tem a melanina para se proteger. É mais frequente na segunda e na terceira década, mas já começa a haver crianças e adolescentes a terem essa reação ao sol nas primeiras exposições solares. E até pode aparecer já depois da pessoa estar alguns dias na praia e de repente apanha mais sol e pode desencadear essa Exatamente. reação. Por exemplo, imagine que nos primeiros dias temos aqueles cuidados, vamos dentro do horário de sol saudável, digamos. Não aparece, mas quando apanhamos aquelas radiações mais fortes, como a pele não está protegida, não tem a sua proteção natural do bronzeado, aparece a alergia. Mas também é importante fazer a diferenciação com outras 2 doenças que aparecem e que são muito parecidas e podem vir misturadas também. Quando nós vamos de férias, há muita gente que também sofre dos ossos e das articulações e depois há um entorce ou que estão habituadas a tomar uma medicação todos os dias. E há medicações que são fotossensíveis e ao atuarem no corpo, no nosso organismo, também circulam na pele. E ao expormos ao sol, essas drogas vão interatuar com a pele e dão origem a uma alergia ao sol. Muito parecida com a primeira e temos de ter atenção. Portanto, a recomendação que eu dou é que as pessoas que tomem habitualmente uma medicação usem uma proteção solar e façam uma baixa exposição solar para evitar ter essas alergias. E isto pode estragar as férias ou passa passado um tempinho? Não, estraga as férias porque aquilo mantém-se. Nós temos mesmo que fazer a evicção solar, usar cremes adequados para baixar essa reação alérgica, tomar antihistamínicos e tudo. Isso não é de um dia para o outro. E não é de um dia para o outro. Depois temos a outra, muito chata, que é a urticária solar. A urticária solar não se sabe muito bem porque é que aparece, não tem causa desencadeante, pode ser um fármaco que desencadeia, parece sob a forma de babas, isto é uma urticária solar. Isto é limitante para uma pessoa que tem urticária solar, não pode ir para a praia, porque não há maneira nenhuma de... Nem para a praia, nem para a rua. Para a rua.
é super difícil de evitar que isto ocorra e pode aparecer de um momento para o outro e sempre que há exposição solar direta, a pessoa fica com aquelas babas, não é? Extremamente pruriginosas, com muita comichão e que depois tem que se tomar cortisona e antihistamínicos para isto acalmar. Portanto, é uma coisa extremamente limitante. Há outras doenças que não são alergias ao sol, mas que são exacerbadas pelo sol, digamos que são doenças fotossensíveis, em que a pele é sensível às radiações solares. Temos a rosácea, que já falámos uma vez, temos também o lúpus, que é outra situação, outra doença fotossensível. E, portanto, a psoríase também? A psoríase depende. Há psoríase em que a pessoa, ao apanhar aquelas radiações solares que não queima, melhora muito, mas há outras que são muito sensíveis e que há um agravamento. Como também o acne, há pessoas que referem que o acne melhora com o sol e há outras pessoas que dizem que ao apanharem e irem para a praia, o acne fica pior. Portanto, são situações raras, mas que existem, de fotossensibilidade. E podem aparecer, a pessoa pode até já ter passado por exposições solares e nunca ter tido uma coisa destas e pode Um exemplo, uma pessoa vai numa viagem para Bali, tenho uma amiga que foi para Bali, normalmente tem uma mornaça, nunca tem uma alergia. Num caminho para Bali, que são 12 horas de viagem, constipou-se. Fartou-se de tomar comprimidos para chegar a Bali e estar ótima para ir para a praia. Chegou lá, na primeira exposição solar, liga-me, estou cheia. Tipo, tem uma alergia do sol, não é? E disse-lhe, o que é que tu andaste a fazer na viagem? E ela disse, olha, constipei-me, fartei-me de tomar comprimidos. Disse, isso não é alergia ao sol, é uma fotodermatose, que é uma alergia induzida pelos medicamentos que ainda estão a circular. Pronto, ficamos aqui esclarecidos e a doutora Alexandra até trouxe aqui o caso da amiga que ficou com as férias, enfim, não tão bem como ela gostaria. 5 dias foram à vida. Sem poder apanhar o sol, que isso é fundamental. Quem apanha uma coisa destas depois tem de evitar o sol. Evitar o sol no verão é obra. É obra. Ora, fazemos agora uma pausa aqui na nossa consulta com os doutores, só para lembrar os nossos espectadores de que hoje vamos, como habitualmente, entregar o nosso cartão de sonho com 11.500 euros. Quem sabe hoje não é a sua vez de receber o nosso cartão de sonho. São 10.500 euros acumulados no nosso jackpot, 1.000 euros garantidos. Só agora chegou junto a nós. Só agora. Não vem tarde. Toda a gente vem sempre a tempo. Mas não se esqueça que no final do nosso programa, quando estivermos a chegar às 7 da tarde, vamos entregar o cartão. Não há razão nenhuma para que o cartão de sonho hoje não seja seu. O número é o 760... 20 60 20. Ora, nem mais. 11.500 euros que dá para fazer férias de toda a espécie e feitio. Para si, para a sua família, até para a sua vizinha do lado ou para os seus vizinhos do resto de chão. Já tem planos? Há muita gente que tem planos. Há pessoas que começam logo a fazer os planos e depois é só quando chega o cartão que executam os planos. Vamos lá ver como é que vai ser hoje. Eu sempre quero ver se a pessoa que vai ganhar já tem planos para gastar o que vai dentro do cartão. Vamos lá ver, isso só vai acontecer quando estivermos a chegar às 7 da tarde. Até lá temos muito para partilhar consigo. Boa sorte. Nos dias de mais calor, as viagens de carro podem ser infernais. Saiba como enfrentar altas temperaturas no trânsito, já a seguir. Ai, se o calor já é difícil de suportar, imagine dentro de um carro, preso no trânsito, num congestionamento qualquer. Mesmo nessa situação limite, é possível contornar o desconforto. Doutor Sérgio, não é entrar no carro de qualquer maneira. O carro pode ser realmente uma zona de exposição ao verão. Pode ser um verdadeiro forno. Pode ser um verdadeiro forno. E, de facto, um forno sem saída. E de facto estão descritos alguns casos, sobretudo na primeira infância e também nos idosos, de complicações gravíssimas de hidratação e golpe de calor. Só por se estar à espera dentro do carro? Mesmo mortes em criança que foi deixada no carro ao sol. Portanto, é preciso ter cuidado.
Temos que ter bom senso e, de facto, quando entramos no carro exposto ao sol, a temperatura está muito elevada. O que é que devemos fazer em primeiro lugar? Devemos abrir as portas, as janelas, arejar, ventilar um pouco o carro. Mesmo antes de ligar o ar-condicionado, não é? Mesmo antes de ligar. Portanto, vamos ligar o ar-condicionado, se tivermos ar-condicionado. E temos que ter em atenção que as variações bruscas de temperatura também não são muito saudáveis. Só para terem noção, devemos baixar a temperatura do interior do veículo cerca de 5 graus centígrados relativamente à temperatura exterior. Mais do que isso é um exagero. Devemos ter sempre em atenção que não devemos levar com as saídas de ar diretamente, portanto não devem estar dirigidas para o indivíduo, nem para as crianças, muito menos, claro. Isso é importante que as crianças não se queixam quando são muito pequeninas, não é? Exatamente. E por outro lado, já agora que estamos a falar em crianças, perceber que as crianças devem ter roupa adequada. E, sobretudo, na primeira infância, é frequente vermos as crianças com excesso de roupa. Então, nesta altura do ano, portanto, não é possível. Não podem estar com roupa excessiva, porque, de facto... Podem estar de pernitas ao léu, com uma t-shirtzinha e pronto. Perguntam, mas que roupa é que deve ter uma criança pequenina? Deve ter uma roupa com a qual os pais se sintam confortáveis. É esta a resposta. Portanto, é fácil. Portanto, além de um vestuário adequado, também os pais também providenciar ter sempre uma garrafa de água no veículo. Portanto, isto é importante. Para proteger da exposição direta do sol, é importante ter algumas proteções, nomeadamente refletores que são usados nos vidros, para evitar... Se for pôr isso nos rapazes, eu não sei se eles não vão ficar zangados. Se calhar o Homem-Aranha era mais bem-vindo, não é? Exato. Nos carros das meninas tudo bem, mas isto que parece que não protege nada, não é? Porque é colorido, tem furinhos, isto faz toda a diferença. Não faz toda a diferença, mas é uma ajuda. Portanto, isto é uma ajuda, os protetores solares são outra e também... Protetor solar antes de entrar a criança no carro. Se estamos numa altura em que os raios solares são mais perigosos, ou seja, entre as 10 e as 5 da tarde, é importante que tenham um protetor solar. Claro que é importante também planear as nossas viagens. Se vamos fazer uma viagem longa, se calhar é mais útil viajarmos no fim do dia ou durante a noite. É muito mais confortável em termos de temperatura para toda a família. Eu acho que nessas viagens ao sol, quase toda a gente já passou por situações em que há sempre alguém dentro do carro que está ao sol. Exato. Ou é do lado direito, ou é do lado esquerdo, é os que estão no atrás, ou é os que estão à frente. Portanto, isso é provável, não é? Portanto, é importante programar a hora da viagem. Quanto à água que não anda lá dentro do carro ao sol, não é? Por vários motivos. Por um lado, porque está quente, se estiver lá há muito tempo, e por outro lado também, a água é um meio de crescimento Altera, é um meio de crescimento também para bactérias, não é? Se está aberta, colocamos aqui a nossa boca está contaminada com bactérias, naturalmente que vão colonizar a garrafa e a água. Fica ao calor. Olha, eu acho que essa parte eu acho que cumpri sempre. Porque eu ainda hoje, as minhas filhas já não são bebés e a mais nova, cada vez que entra no carro, pergunta, mãe, tens água? Como se eu fosse uma fonte. Ela habitua-se a haver água dentro do carro. Até é capaz de sair do restaurante e perguntar se eu tenho água dentro do carro logo a seguir. Portanto, água fundamental, até porque parados no trânsito não dá para nada, não é? Portanto, agora, paragens em viagens longas. É importante falar nisso também. Sim, é importante fazer paragens, não só para beberem a água, mas também para se alimentarem e também para, de alguma forma, fazer algum exercício, relaxar os músculos, é sempre conveniente. Toda a gente, não só o condutor. Toda a gente, em particular as crianças e os idosos, não é? E aqueles que podem eventualmente, por exemplo, ter doença venosa dos membros inferiores, é importante mexerem os membros para evitar alguns fenómenos trombóticos, isso é importante. Doutora Alexandra, agora não estava à espera disto, mas vai ter que responder a uma espectadora que está a acompanhar a nossa emissão através do Facebook, a Joana Magalhães. Eu espero que a Joana esteja aqui connosco. Deixe cá ver. Diz ela assim: tenho pitiríase versicolor. Já fiz 3 tratamentos com antifúngicos tópicos e orais. Como posso fazer para me poder expor ao sol? Aqui o caso da Joana não é fácil. Não é alergia, mas não é alergia ao sol. Isto é um fungo na pele que desenvolve-se um bocadinho mais na altura em que aumenta o calor e, portanto, a transpiração da pele, e o fungo desenvolve-se. Ela tem que ser realmente tratada antes da exposição solar, porque senão aquelas manchinhas que ficam brancas nunca voltam a repigmentar. Portanto, é preciso tratar
com o antifúngico tópico ou oral, consoante se é uma doença muito extensa ou localizada, e ao final de uma semana ou duas de estar tratado e corrigido esta situação, pode apanhar sol, porque aquelas manchinhas brancas conseguem se pigmentar e ficar da cor da pele. Senão, portanto, a Joana já ficou aqui esclarecida com a nossa médica dermatologista. Obrigada, Joana. Que bom termos esta possibilidade de responder logo rapidamente aos nossos espectadores. Ora, estamos aqui hoje a falar dos cuidados a ter no verão pela nossa saúde. Temos aqui os nossos médicos especialistas. Eles vão ficar até ao final do programa connosco. Vamos só despedir-nos dos nossos espectadores quando estivermos a chegar às 7 da tarde, quando faltarem alguns minutos. Até lá, se quiser, aceita a sugestão de se inscrever no nosso cartão de sonho.